Bom dia, sou a Fátima. Essa disciplina aqui é o I310. Eu vou falar sobre a cotação 1, espectro fotômetro duplo feixe, 190, 1100 nanômetros, 220 volts da LabSynth, produtos para laboratório. Isso consiste em um instrumento avançado com duplo feixe, compartimentos para referência e amostra. Os instrumentos com duplo feixe consistem na geração de dois feixes no espaço por um espelho em formato de V, chamado de divisor de feixe. Um feixe passa através da solução referência até um fototransdutor e o outro atravessa simultaneamente a amostra até um segundo fotodetector casado. Ele é muito indicado para laboratórios de análises clínicas, farmacêuticas, análises bioquímicas, assim como aplicações de rotina e análises quantitativas. Possui múltiplo comprimento de onda e é possível se realizar análise de DNA-proteína. Então, a descrição do instrumento é duplo feixe, largura de banda efetiva 1,8 nanômetros, que é uma boa largura de banda. Possui troca de lâmpada que pode ser feita pelo usuário e pode ser monitorado, o que é uma boa vantagem também. Sistema óptico duplo feixe, rede de difração 1.200 linhas por milímetro. Exatidão de comprimento de onda mais ou menos 3 nanômetros, luz espúria, que é a luz espalhada, é mais ou menos 0,04%, um display de LCD, detector de fotodiodo e também compartimento de amostra que consiste em cubetas de 10 milímetros. As lâmpadas são deutério e halogênio, muito utilizada a absorção atômica. A lâmpada de deutério e halogênio produz espectro contínuo na região de UV por excitação elétrica do deutério ou do halogênio. Acompanha 4 cubetas de vidro de 10 milímetros e 2 de quartos de 10 milímetros. Segunda cotação, contra A700BU do nariz de Carrena. Contra A700 é um espectrômetro de absorção atômica de alta resolução com fonte contínua e forno de grafite. Então, ele possui módulos de forno de grafite com atomizador discreto, utilizados para análises discretas, e chamas independentes. Eles são controlados por software, possui duplo monocromador de alta resolução com grade Echelé. A grade Echelé contém 2 elementos dispersores dispostos em série. O primeiro deles é a rede Echelé e o segundo é a prisma de baixa dispersão. No caso, o prisma é o prisma de quartzo. Possui lâmpada de arco curto de xenônio, que possui um tempo de vida útil de 2.000 horas, que é uma boa economia para o instrumento. Essa lâmpada pode ser resfriada para manutenção simples e fácil, utilizado pelo usuário. Um preço unitário, 64.200 euros, e o preço total, 64.220 euros. A cotação anterior não foi fornecido o preço. Esse é o artigo que eu vou apresentar, que é a determinação simultânea de cafeína, teofilina e teobromina em amostras de alimentos, utilizando um método espectrofotométrico cinético. Alguns estimulantes são derivados de metilxantinas, que incluem cafeína, teobromina e teofilina. Esses metilxantinas são derivados de metabólicos secundários de plantas e são muito utilizados na indústria farmacêutica. A teobromina é um alcaloide, o alcaloide também é um metabólico secundário, e ele é obtido a partir do cacau e é também encontrado em chá, chocolate e em vários outros alimentos. A teofilina também é uma dimetilxantina, é da família das metilxantinas, e é naturalmente encontrada em semente de cacau. Então, as diferenças nessas estruturas desses compostos são o grupo NH, em teobromina e teofilina. As moléculas são substituídas em cafeína por um N-acetil. Então, na verdade, são isômeros, né? A teobromina é um isômero da teofilina. São todos 3 isômeros. Então, é importante ensaiar a cafeína, a teobromina e a teofilina, porque os seus níveis dependem do genótipo e afetam o sabor dos alimentos. A fim de aumentar a sensibilidade das medidas e simplificar os procedimentos analíticos, foi desenvolvido o método cinético de espectrofotometria, que foi pesquisado e desenvolvido para análises quantitativas e simultâneas de sistemas complexos. Um exemplo dessas análises simultâneas para sistemas complexos e isômeros
é a mistura de carbidopa, levodopa e metildopa. São os medicamentos muito utilizados na indústria farmacêutica. O método cinético se baseia na diferença nas taxas de reação, que no caso esse artigo ele trabalhou com o sulfato de sério. Foi a redução do sulfato de sério, do sério no sulfato de sério. E é uma maneira eficiente de analisar simultaneamente vários analíticos, sem separação ou processo de mascaramento. A quimiometria tem sido muito utilizada para análise de sistemas multicomponentes, devido ao desenvolvimento rápido da coleta de dados, com o uso de espectrofotômetro de varredura rápida. Então, o objetivo desse trabalho foi a determinação simultânea de cafeína, teobromina e teofilina em amostras de alimentos. As medidas de HPLC foram realizadas em uma série no equipamento Agilent 1100, sistema HPLC DAD. Procedimento de UV HPLC. Quantidades apropriadas das soluções de cafeína, teobromina e teofilina ou sua mistura foram transferidos para 1 ml em uma cubeta. Para uma cubeta de 1 ml. Todas as amostras de analíticos das soluções padrão foram injetadas na coluna monolítica através do transmissor automático do instrumento de HPLC. Então, o procedimento geral. Foram 4 tipos de amostras comerciais. Bebida de cola, cafeína em pó, amostras de cacau em pó e chá foram compradas em mercados locais da cidade de Nanshan, na China, e foram quantitativamente analisados para cafeína, teobromina e teofilina. Nessa figura 1, nós temos aqui um gráfico da concentração de ácido sulfúrico versus a temperatura, para 70 graus Celsius. No gráfico B, nós temos a concentração de sulfato de sério na temperatura 70 graus Celsius. No gráfico C, é a temperatura e sulfato de sério, né, e absorvância para cafeína, teobromina e teofilina. E no gráfico D, tem plotado aqui a absorção versus cinética de reação para esses 3 compostos. Então, 5 gramas de amostra de chá foram pesados em um copo de 250 ml e adicionou 150 ml de água destilada. Este copo foi aquecido em banho-maria a 80 graus Celsius por 4 horas. Então, vários procedimentos foram realizados, né, foram um artigo bastante extenso com relação aos procedimentos. Os métodos de quimiometria. Foi utilizado o método mínimos quadrados parciais, o PLS, que é conhecido como método de regressão multivariada, que está sendo amplamente utilizado. Então, nesse estudo, o PLS foi construído relacionando a espectrofotometria cinética sobre as concentrações das metilxantinas, com o objetivo de prever simultaneamente esses 3 compostos isômeros em amostras de alimentos. Na figura 2, nós temos aqui no gráfico A, a absorvância, o espectro de absorvância para esses 3 compostos. E no gráfico B, cafeína, teobromina e teofilina, a absorvância deles em água. Na figura 3, nós temos a curva cinética da cafeína, teobromina e teofilina em diferentes concentrações. Diferentes concentrações de nanogramas por miligrama de cafeína, teobromina e teofilina. Nos forneceu aqui um limite de detecção de 0,30 para cafeína, 0,33 para teobromina e 0,16 para teofilina. Eu vou explicar mais para frente. Na tabela 1, nós temos aqui a predição dos resultados das amostras pelo método de regressão multivariada. Então, nós temos o método PLS, aqui ele fala sobre a recuperação desse procedimento. De acordo aqui com o método, né, PLS, nós tivemos a recuperação de 6 para a cafeína e 5,9 para o método de RBE. Para a teobromina, 10,3 e 10,1. E para a teofilina, 2 e 2,1. A recuperação está
atrelada com a exatidão do método. Resultados de discussão. Então, os efeitos da temperatura e concentrações de ácido sulfúrico e sulfato de sério sobre a cinética da reação. As condições ideais da reação devem ser de tal modo que as diferenças máximas entre a absorvância medida através... Então, é o seguinte, então, as condições ideais da reação devem obter diferenças máximas entre as absorvâncias, para poder ter uma diferença entre os compostos. Então, nesse trabalho, a influência dos 3 importantes fatores sobre esses 3 compostos com o sério 4+, foi as concentrações de ácido sulfúrico, sulfato de sério e a temperatura, que foi analisado nos gráficos anteriores. As melhores concentrações selecionadas foram 4 vezes 10⁻⁴ mol por litro de sulfato de sério e 6 vezes 10⁻² de ácido sulfúrico. Então, ele fala rapidamente aqui da cinética da reação com as metilxantinas, das metilxantinas com o sério 4+. Então, elas foram possíveis reduzir em meio ácido, as metilxantinas, todas 3, conseguiram reduzir o C4+ para C3+, né, com uma absorção máxima de 320 nanômetros. Então, aqui a gente tem aqui mais uma tabela, né, mostrando a recuperação do método para vários compostos aqui, o chá verde, chá vermelho, todos os tipos de chás que foram utilizados. Aqui eu falo rapidamente sobre a reação de oxidação das metilxantinas em ácido sulfúrico. Os coeficientes de correlação foram 0.0998, 0.0992 e 0.996 e sugeriram boa linearidade na faixa de concentração para os 3 compostos. Os limites de detecção 0,30, 0,33 e 0,16, respectivamente, para os 3 analitos. Então, os métodos minimizam o número de calibração necessário para um modelo sem perda de estatística. Então, a conclusão que foi realmente eficaz, né, eficiente esse método de espectro fotométrico, baseado em cinética da reação. O método de calibração foi satisfatório para a revisão simultânea dos 3 analitos e é uma alternativa potencial para a técnica de HPLC de uso comum, que é de baixo custo e usa produtos químicos facilmente disponíveis para instrumentação. Obrigada.